A Bíblia fala de uma queda trágica, uma rebelião que abalou os céus. Esta é a história de Satanás, um anjo radiante chamado Lúcifer, que ousou desafiar o Todo-Poderoso. Mas por que Deus permitiu essa rebelião? Por que não simplesmente obliterou Satanás e preservou a santidade do céu? As respostas a essas perguntas revelam verdades profundas sobre o caráter de Deus e seu plano para a humanidade. Este vídeo mergulha no mistério da queda de Satanás, explorando textos bíblicos e reflexões teológicas. Vamos descobrir as razões por trás das ações de Deus e o papel crucial que até mesmo Satanás desempenha na grande narrativa da redenção. Prepare-se para uma jornada pelas profundezas da guerra espiritual e para descobrir as lições atemporais embutidas nesta história antiga. Antes de sua rebelião, Satanás era conhecido como Lúcifer, um anjo de beleza estonteante e sabedoria incomparável. As Escrituras o descrevem como um querubim, um tipo de anjo associado à presença e glória de Deus. Ele foi ungido, significando sua posição exaltada e favor divino. Ezequiel 28, versículos 14 e 15, pinta um quadro vívido do esplendor de Lúcifer. Você foi ungido como um querubim guardião, pois assim eu o ordenei. Você estava no santo monte de Deus, você andava entre as pedras de fogo. Lúcifer era a própria personificação da perfeição, refletindo a glória de Deus em todos os seus caminhos. Ele foi confiado com grande autoridade e responsabilidade nos reinos celestiais. No entanto, no coração dessa criatura magnífica, uma semente de orgulho começou a crescer, distorcendo seus desejos e ambições. A queda de Lúcifer começou com o veneno sutil do orgulho. Enquanto ele se deleitava em seu próprio esplendor e autoridade, um desejo perigoso se enraizou dentro dele, o desejo de ser como Deus. Isaías 14, versículos 13 e 14, revela o coração orgulhoso de Lúcifer. Você disse em seu coração, eu subirei aos céus, eu levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me sentarei entronizado no monte da Assembleia, nas alturas do monte Zafon. Eu subirei acima das nuvens, eu me farei semelhante ao Altíssimo. Cego por sua própria ambição, Lúcifer se convenceu de que merecia igualdade com Deus. Ele ansiava por adoração e procurou usurpar a autoridade do Todo-Poderoso. Este ato de rebelião marcou o início de sua transformação de Lúcifer, o portador da luz, para Satanás, o adversário. Lúcifer, agora consumido pelo orgulho e rebelião, reuniu 1/3 dos anjos à sua causa. Ele instigou uma revolta cósmica contra Deus, uma batalha que abalou os alicerces do céu. No entanto, Satanás e suas legiões não eram páreo para o Todo-Poderoso. Apocalipse 12, versículos 7 a 9, descreve o resultado. Então houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas ele não era forte o suficiente, e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado na terra, e seus anjos com ele. Expulso do céu, Satanás se tornou o inimigo de Deus e da humanidade. Ele continua a guerrear contra o povo de Deus, buscando enganar, tentar e destruir. Mas mesmo em seu estado decaído, Satanás, sem saber, desempenha um papel no plano maior de Deus. Seção 5. Por que Deus não aniquilou Satanás? A pergunta que surge é: por que Deus simplesmente não aniquilou Satanás após sua rebelião? Isso não teria evitado o sofrimento indizível e preservado a pureza da criação? A resposta está em entender a natureza de Deus e seu plano eterno. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, escolheu permitir que Satanás existisse, mas dentro dos limites de seu controle soberano.
Existem várias razões para isso. Primeiro, Deus é um Deus de justiça. Destruir instantaneamente Satanás não resolveria a questão de sua rebelião ou as consequências de suas ações. Assim como um tribunal humano busca estabelecer a culpa e pronunciar uma sentença justa, Deus também permite um tempo para julgamento e prestação de contas. Seção 6. A importância do livre-arbítrio. Em segundo lugar, Deus criou anjos e humanos com livre-arbítrio. Isso significa que eles têm a capacidade de escolher amá-lo e obedecê-lo ou rejeitá-lo. Embora Deus pudesse ter criado seres incapazes de rebelião, eles seriam meros fantoches, incapazes de amor e relacionamentos genuínos. Ao permitir que Satanás exista, Deus demonstra as consequências de escolher a rebelião, ao mesmo tempo em que fornece um contraste gritante com seu próprio caráter perfeito. O amor de Deus não é uma força coercitiva. É um presente dado livremente e recebido livremente. Ao permitir que Satanás opere dentro dos limites de seu plano, Deus finalmente usa até o mal para realizar seus propósitos. Seção 7. O papel de Satanás no plano de Deus. Por mais chocante que possa parecer, até mesmo Satanás, em sua rebelião, desempenha um papel no plano redentor de Deus. Através do engano de Satanás, a humanidade caiu em pecado, criando a necessidade de um Salvador. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, forneceu um caminho de volta para si mesmo, através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Romanos 8:28 nos lembra: E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso inclui até mesmo as ações malignas de Satanás, que Deus usa para realizar seu plano final de salvação. Seção 8. A queda contínua de Satanás. É importante entender que a queda de Satanás não é um evento único, mas um processo contínuo. Cada ato de engano, cada tentação que ele inflige, cada alma que ele consegue desviar de Deus, é uma descida ainda maior na escuridão e no desespero. Ele é uma criatura eternamente separada da fonte de luz e amor, colhendo para sempre as consequências de suas escolhas. Isso serve como um lembrete severo de que a rebelião contra Deus, mesmo para seres celestiais, leva apenas à destruição. Isso ressalta a importância da humildade e da rendição à vontade do Todo-Poderoso. Seção 9. Um alerta contra o orgulho. A história de Satanás serve como um alerta sério contra os perigos do orgulho. O que começou como uma semente sutil de arrogância no coração de um ser perfeito, culminou em uma rebelião cósmica com consequências eternas. O orgulho nos cega para a verdade, alimenta nossas ambições egoístas e, finalmente, leva à nossa queda. Provérbios 16:18 adverte: o orgulho precede a destruição e a arrogância, a queda. Devemos proteger nossos corações contra esse pecado insidioso, escolhendo em vez disso a humildade e a submissão à vontade de Deus. Seção 10. A paciência e a misericórdia de Deus. Apesar da rebelião de Satanás e das tentativas contínuas de frustrar seus planos, Deus demonstra extraordinária paciência e misericórdia. Ele continua a oferecer redenção e perdão a todos que se voltam para Ele, mesmo aqueles que foram enganados pelo inimigo. 2 Pedro 3:9 nos lembra: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Seção 11. Conclusão. A soberania de Deus e nossa escolha. O mistério da queda de Satanás revela verdades profundas sobre o caráter de Deus e seu plano para a humanidade. Isso ressalta sua justiça, seu compromisso com o livre-arbítrio e seu amor e misericórdia inabaláveis. Enquanto Satanás continua sua rebelião, ele opera dentro dos limites do controle soberano de Deus.
somos lembrados de que mesmo em meio à guerra espiritual, Deus está trabalhando todas as coisas para o bem, usando até mesmo os esquemas do inimigo para realizar seus propósitos. A escolha permanece nossa. Sucumbiremos às tentações do orgulho e da rebelião ou nos humilharemos diante do Todo-Poderoso, abraçando sua oferta de graça e redenção? A resposta a esta pergunta determinará nosso destino eterno.